Olá pessoal, sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Calista. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, não é um review, não é mostrar uma revista, mas é para comentar, acho que uma das maiores pisadas na bola. Bom, é a maior pisada na bola que a Futurama já fez, mas está no nível de uma das maiores pisadas na bola que qualquer editora aqui no Brasil já fez. Normalmente eu não gosto de fazer vídeos para reclamar, para falar mal. Às vezes eu falo mal, eu critico algumas coisas durante a revista, mas antes de começar eu tenho que explicar o negócio para vocês. E para isso eu precisei pegar essa edição italiana aqui, Papers Fortuna. Normalmente, não sei se é a palavra, mas comumente, de vez em quando alguns países publicam um encadernado com histórias aleatórias, como é o caso dessa aqui, para dar a impressão de que a revista, que as histórias são todas interligadas, eles fazem uma história que vai se intercalando entre uma história e outra. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem essas histórias aqui e a gente começa com uma pequena história, o Donald chegando em casa, acontece um monte de coisa, ele fala, eu vou pra casa e nunca mais vou sair. Aí a próxima história, que no caso é a história de fato, começa com ele saindo de casa. E a história vai, continua, termina aqui, com ele tendo azar. E a próxima história começa com ele saindo da biblioteca. E não precisa ter continuação, porque são histórias diferentes, publicadas em momentos diferentes, às vezes até em países diferentes. Mas começa com ele saindo da biblioteca. Então, para fazer a ligação desse momento que ele fica melado aqui, para ele sair da biblioteca, aquela história do começo lá, ela continua, o dono de sair isso nunca dá certo para mim, blá blá, aí ele conta o professor Ludovico, ele vai para a biblioteca e mostra ele saindo da biblioteca. Durante todo o encadernado é assim, uma história termina com ele, o Peninha aqui, aí a próxima começa com o Donald no sótão achando uma coisa, aí mostra o Donald indo até o sótão para achar essa coisa e blá blá blá. Aí ele chega aqui, no próximo ele ganha um sorteio, mostra ele indo no final da história anterior até ele botar a carta para ganhar o sorteio. Enfim, ela vai assim até o final, como eu falei, para dar a impressão de que a história é uma só. Pois bem, mas por que eu trouxe esse exemplo aqui para vocês? É porque na Futurama, não sei se por descuido, não sei se por... acho que nem desconhecimento, mas não sei porquê, mas a Futurama resolveu, nessa edição do Tio Patinhas, que é de novembro, ela publicou uma dessas histórias assim, história de ligações, vamos chamar assim. Essa aqui, Aventura Sem Fim. Está acontecendo uma festa, aí sempre no final de algumas páginas, tipo de 2 páginas, mais ou menos, ele fala, estou cansado de praia. Aí o Peninha fala, por quê? Ásio, alguns dias atrás a gente convenceu o Tio Patinhas a ir com a gente e aí fala, após o Donald explicar, só que entre essas 2 partes teria que ter a história efetivamente que o Donald está se referindo, igual fizeram lá naquele encadernado que eu acabei de mostrar. Teria esse trecho, aí teria a história dele, seja lá qual foi a história que ele passaram para a praia aqui. Aí no final da história da praia, para ligar com a próxima do encadernado, tem essa página dele continuando a história, a festa. Ele contando, blá blá. Aí chega o Mickey, porque vai entrar uma história do Mickey. A menina fala que gosta de um autor, aí o Mickey fala, uma vez eu conheci esse autor, foi desse jeito, conte como foi. Aí viria essa história que o Mickey encontrou o tal do autor do livro, continua aqui, a história do Super Pato. Para quem já leu a história, deve ter notado que todas as partes começam, não vamos começar, ele conta, etc. É isso, a Futurama publicou uma história completa, basicamente, que não faz o menor sentido, sendo publicada só ela sozinha. Inclusive, uma das histórias que está faltando, entre aspas, que faz uma ligação, é nesse quadrinho aqui. Se vocês lerem essa página, Tio Patinhas fala, o Donald ainda não superou a última missão. Vocês lerem entre essa página e essa, vocês pegarem e lerem a revista, a história do Donald que saiu nessa edição aqui, vocês vão entender um pouco o que eu tô falando de que a história serve como ligação. Assim, erro de revisão, erro de, português, são chatos, mas até dá pra entender, é muito trabalho, às vezes passa um ou outro. Eu mesmo nos meus outros vídeos eu falei que eu não leio procurando esses erros, eu só falo do erro se ele pula na minha frente assim, se eu noto ele, porque se eu não notei, então eu não posso exigir que os outros notem. Porém, essa história aqui é sacanagem. Eles terem publicado uma história basicamente completa. Ela tem 12 páginas. A gente tem 1 zilhão de histórias inéditas eu ia falar inéditas que nunca saiu no Brasil. Que redundância. Mas aqui, a gente tem 1 zilhão de histórias que nunca saíram aqui no Brasil. Podia ocupar essas 12 páginas. Ah não, ela vai e desperdiça, praticamente joga no lixo 12 páginas com uma história
sem sentido, incompleto igual essa. Não é possível que ninguém, tradutor, revisor, editor, seja lá quem põe a mão nas revistas antes dela sair da banca, não tenha lido, parado, lido a história e visto, peraí, tem alguma coisa estranha. Toda página eles citam a história, depois já pulam e não falam nada. Eu notei isso aqui quando eu tava fazendo o vídeo do unboxing delas. Ela é de novembro. Normalmente eu deixo pra ela ler pouco antes de gravar os vídeos. Como eu tô gravando o vídeo muito depois agora, elas iam voltar pra caixa e eu ia ler depois. Mas eu vi o Mickey contracenando com o tio Patinhas. Pensei, legal, uma história do Mickey contracenando com os patos. Aí eu parei e li. Quando eu li um quadrinho eu percebi, peraí, cadê a história que ele tá falando? O que é que tem? Aí eu parei, li a história e eu percebi que é desse tipo de histórias, as histórias de ligações entre um encadernado e outro. E realmente me deixou chateado isso aqui. Não sei se eu chamo de erro, se foi uma má escolha apenas. Não sei de quem foi a culpa, de quem foi a ideia de gênio, com J. Mas só chamar a atenção pra você, pra essa pisada na bola, esse erro. Eu não sei nem como chamar isso aqui. Foi uma coisa que realmente me deixou chateado. Mas enfim, só antes de terminar, só um aviso. Como eu falei, essa revista aqui de novembro. Se eu for no meu ritmo que eu tô fazendo hoje, como eu falei lá no vídeo do unboxing, só vou falar isso do ano que vem. Mas eu vou dar uma acelerada para tentar, já no começo do ano que vem, alcançar as revistas do mês. Como normalmente eu recebo as revistas na metade do mês. Então, para ficar fazendo os reviews dela nessa metade final do mês e início do outro. Para não ficar tão atrasado como eu tô agora. As de agosto eu ainda vou continuar do jeito que estão, porque eu já gravei os vídeos. Mas a partir das edições de setembro, eu vou fazer os vídeos reviews. Eles vão ter 2 edições. Vou falar de setembro e outubro em um vídeo, de novembro e dezembro e outro. Não sei quando vai sair isso, mas foi o caso de janeiro e fevereiro também juntos, para tentar alcançar. Tá muito atrasado, porque como eu falei, que se eu fosse falar dessa história só lá pro ano que vem, ia perder o sentido de fazer o review e avisar, tipo, esse erro aqui pra quem não leu a história, por exemplo. Mas enfim, esse vídeo aqui foi... Eu não sei nem como chamar o vídeo assim de erro da Culturama, erro de história completa, o dia que a Culturama publicou uma história completa, sei lá. É isso, comentem aí embaixo o que vocês acharam, vocês já leram a revista, vocês que não sabiam desse detalhe de histórias de ligação, como eu comentei. Vocês notaram alguma coisa estranha nela quando vocês leram? Enfim, é isso. Se gostaram, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.